Igreja, que a paz do Senhor esteja com vocês. Hoje não venho trazer uma mensagem fácil, nem venho buscar aplausos. A observar a alma humana, e venho com um peso muito grande no meu espírito, uma inquietação que o Senhor colocou em meu coração e que sei que muitos de vocês também têm sentido no silêncio de seus quartos. Estamos entrando na época do ano em que o mundo inteiro parece parar para celebrar. As luzes se acendem, a música toca em toda parte e nos dizem que é tempo de paz e amor. Mas, irmãos, preciso fazer-lhes uma pergunta que talvez seja incômoda, mas necessária para despertar. Por que o mundo que rejeita a Cristo ama tanto o Natal? Pensem nisso por um momento. Vemos pessoas que negam a Deus, pessoas que vivem em pecado aberto, ateus, ocultistas, gente que zomba da Bíblia durante 11 meses do ano, mas que em dezembro monta uma árvore, canta canções natalinas e celebra, supostamente, o nascimento do Salvador. Não lhes parece estranho? Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se o Natal fosse verdadeiramente uma festa que glorifica o Cristo Santo da Bíblia, o mundo a odiaria, mas o mundo a abraça, e isso, amada Igreja, é o primeiro sinal de alerta. Antes de entrarmos nas raízes profundas deste engano, sinto em meu espírito, e também como observador da psique coletiva, que há pessoas ouvindo isto que há anos sentem um incômodo na alma. A cada dezembro, sentem que algo não encaixa, mas não sabem o que é. Por isso, quero orar de uma forma que também é um exercício de consciência, por discernimento hoje. Quero que aí onde você está, imagine que escreve o seu nome e o seu país, como um ato de fé e de honestidade interior, dizendo: Senhor, quero ver a tua verdade. Eu vou tomar esses nomes na minha lembrança e interceder, pedindo que o Espírito Santo tire todo o véu de tradição de seus olhos e lhes dê coragem para caminharem na luz, ainda que isso signifique caminhar contra a corrente. Irmãos, o que vou compartilhar hoje não é para julgar-los nem para condenar-los. Eu mesmo estive cego por muitos anos, seguindo a corrente, fazendo o que todos faziam, porque sempre foi assim. Mas Deus está levantando um remanescente, um grupo de eleitos que não se conforma com a tradição humana, mas que tem fome da verdade bíblica pura. Muitos de vocês têm sentido essa tristeza espiritual nestas datas. Não é depressão de Natal, é o Espírito Santo dentro de vocês se entristecendo diante da mistura. A Bíblia nos adverte em 2 Coríntios, que comunhão tem a luz com as trevas. E, lamentavelmente, o que hoje chamamos de Natal é uma mistura perigosa em que tentamos santificar costumes que não nasceram no coração de Deus, mas nos altares da idolatria antiga. Suplico que não desliguem esta mensagem. Sei que ela toca fibras sensíveis. Sei que mexe com lembranças de infância e tradições familiares. Mas o nosso chamado não é ser leal à tradição dos avós. Nosso chamado é ser leal ao Rei dos Reis. Se você descobrisse que aquilo que oferece a Deus, na verdade, ele abomina, continuaria fazendo? Essa é a pergunta que define um verdadeiro eleito. Preparem-se, porque vamos à raiz, e a verdade os fará livres. Irmãos, para entender por que sentimos esta inquietação no espírito, temos que ir à fonte de toda a verdade, a Bíblia. Se dizemos amar a Jesus, devemos amar a verdade e rejeitar aquilo que é mentira. E aqui nos deparamos com o primeiro grande obstáculo que a história nos apresenta: a data. Desde crianças, nos ensinaram que em 25 de dezembro nasceu o Salvador do mundo. Mas, quando abrimos as Escrituras com honestidade e estudamos o contexto judaico de Jesus, percebemos que isso é biblicamente impossível. Vão comigo mentalmente ao Evangelho de Lucas, capítulo 2. A palavra nos diz que quando Jesus nasceu, havia pastores na mesma região que vigiavam e guardavam, de noite, o seu rebanho ao relento. Irmãos, qualquer pessoa que conheça a geografia e o clima de Israel sabe que, em dezembro, o mês judaico de Quisleu, é pleno inverno. É época de chuvas frias e,
Nas zonas altas perto de Belém, as temperaturas caem drasticamente à noite. Nenhum pastor responsável deixaria suas ovelhas ao ar livre em dezembro. Nessa época, os rebanhos já estavam recolhidos. Este simples detalhe bíblico nos grita uma verdade: Jesus não nasceu no inverno. Os estudiosos bíblicos mais sérios apontam que, provavelmente, ele nasceu durante a festa dos tabernáculos, entre setembro e outubro, um tempo de alegria e clima ameno. Então surge a pergunta inevitável, a pergunta que incomoda: se Jesus não nasceu em dezembro, de quem é o aniversário que o mundo celebra no dia 25 de dezembro? Aqui é onde a história tira o véu dos nossos olhos. Séculos depois de Cristo ascender aos céus, a Igreja começou a misturar-se com o poder político de Roma. Em Roma, o dia 25 de dezembro era a maior festa do paganismo, o nascimento do Sol Invictus, o Deus Sol. Era o solstício de inverno, o momento em que os dias começavam a se alongar, e os pagãos celebravam que o Sol havia vencido a escuridão. Também coincidia com as Saturnais, festas romanas dedicadas ao deus Saturno, caracterizadas pela desordem, troca de presentes e banquetes exagerados. Quando o cristianismo se tornou religião oficial, os líderes da época enfrentaram um dilema. Os pagãos não queriam abandonar suas festas, não queriam deixar de adorar seus ídolos nessas datas. E o que fez a instituição religiosa? Em vez de pregar arrependimento e separação do mundo, tomou uma decisão política: batizou a festa. Disseram: não celebrem mais o sol físico, agora celebrem o sol da justiça, Cristo. Mudaram o rótulo, mas a festa, a data e o espírito por trás dela continuaram os mesmos. Irmãos, isso não é para que fiquemos com raiva, é para que reflitamos. Deus é Deus de verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Podemos honrar o Deus da verdade com uma mentira histórica? Podemos pegar uma festa feita para adorar um ídolo pagão, colocar o nome de Jesus e esperar que Deus a receba com agrado? Imaginem que seja o aniversário da sua esposa, mas vocês decidem celebrar-lo na data do aniversário da antiga namorada, porque já estavam acostumados a fazer festa nesse dia. A sua esposa se sentiria honrada ou ofendida? É isso que fizemos com Jesus. Tentamos encaixar o Santo de Israel no molde dos costumes romanos. E o remanescente, os eleitos, está começando a despertar e a dizer: Senhor, queremos celebrar a Ti, mas não à maneira do mundo, e sim à Tua maneira. Ouve. Irmãos, se a data já nos apresenta um problema de verdade histórica, aquilo que colocamos dentro de nossas casas nos apresenta um problema de pureza espiritual. Quero que vocês visualizem por um momento a sala de milhões de lares em dezembro. O que ocupa o lugar central? O que é iluminado, enfeitado e cercado de presentes? Não é uma cruz. Não é uma Bíblia aberta. É uma árvore, um pinheiro verde. E aqui muitos me dirão: mas Dr. Jung, é só um enfeite, é algo bonito para as crianças. E eu os entendo, porque eu também via assim. Mas, como filhos de Deus, a nossa pergunta nunca deve ser: é bonito? E sim, é bíblico? Agrada a Deus? Peço que abram suas Bíblias, por favor, no livro do profeta Jeremias, capítulo 10, ou, ao menos, que o recordem. Ouçam o que o Espírito Santo falou há milhares de anos, advertindo seu povo sobre copiar os costumes das nações pagãs. Os versículos 2 a 4 dizem textualmente: Assim diz o Senhor: Não aprendais o caminho das nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não oscile. Irmãos, leiam isso com atenção. Cortam um tronco do bosque, o firmam para que não caia, e o enfeitam com prata e ouro. Parece familiar? Há milhares de anos, muito antes de nascer Jesus, os povos pagãos já faziam isso. Não o faziam para decorar, o faziam como ato de culto. Na Bíblia,
Uma e outra vez, vemos que a idolatria no Antigo Testamento estava ligada aos lugares altos e a adorar debaixo de toda a árvore frondosa. A árvore sempre foi um símbolo antigo de fertilidade e de adoração à natureza, não ao Criador. Ao trazer esse símbolo para nossa sala, ao dar-lhe o lugar de honra, ao nos ajoelharmos para colocar ofertas aos seus pés, estamos replicando ainda que, por ignorância, um ritual que Deus chamou de vaidade e costume das nações. A pergunta que devemos fazer, com temor e tremor, é: precisa Jesus Cristo, o Rei de Glória, que cortemos uma árvore e a enchamos de bolas brilhantes para celebrar sua vinda? Em que parte do Evangelho Jesus pediu algo assim? Em nenhuma. Ele pediu que lembrássemos da sua morte com pão e vinho, em simplicidade. Todo o resto é acréscimo humano. E lembrem-se do que aconteceu com o povo de Israel no deserto quando fizeram o bezerro de ouro. Eles disseram: amanhã será festa ao Senhor. Eles achavam que podiam usar um ídolo egípcio para adorar o Deus verdadeiro. Mas Deus não aceitou essa mistura. Deus irou-se. Irmãos, Deus é zeloso. Ele não divide a sua glória com ninguém, nem com um pinheiro enfeitado. Quando um cristão verdadeiro, um eleito, entende isso, algo se quebra em seu interior. Ele já não vê luzes bonitas, vê a mistura. Vê como trouxemos um símbolo dos bosques pagãos para dentro do templo do Espírito Santo, que é o nosso lar. E o Espírito nos diz: tira isso daqui, eu sou suficiente. A minha presença é o único enfeite que tua casa precisa. Não é legalismo, amada igreja, é amor pela santidade. É querer que nossa casa seja um altar exclusivo para Cristo, sem o fermento dos costumes dos povos. Amada igreja, já falamos da história e dos símbolos. Agora vamos ao argumento mais sólido, aquele que deveria bastar para qualquer cristão que tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Há um princípio teológico que diz que o silêncio de Deus é tão importante quanto a sua voz. E quando percorremos as páginas do Novo Testamento buscando uma única instrução, um único exemplo ou um único mandamento sobre celebrar o aniversário de Jesus, o que encontramos? Encontramos um silêncio absoluto e ensurdecedor. Pensem nisso com a mente de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas instruindo a igreja sobre como viver, como orar, como ofertar e como celebrar a ceia do Senhor. Ele falou sobre casamentos, dons espirituais, ressurreição. Mas, irmãos, nem uma única vez, em nenhuma de suas cartas, Paulo diz: irmãos, não se esqueçam de decorar suas casas em dezembro ou de fazer uma festa pelo nascimento do Senhor. Se celebrar o Natal fosse vital para a nossa vida espiritual, vocês acham que o Espírito Santo teria esquecido de inspirar Paulo, Pedro ou João a escrever sobre isso? Claro que não. Deus é Deus de ordem e de detalhe. No Antigo Testamento ele estabeleceu datas exatas para a Páscoa, para Pentecostes, para os tabernáculos. Deus não deixa essas coisas ao acaso. Se Deus não deixou a data do nascimento do seu filho registrada, e se não deixou uma instrução para celebrá-la, é porque não queria que o fizéssemos. O historiador bíblico sabe que a igreja primitiva, essa igreja de fogo do livro de Atos, a que transtornou o mundo, jamais celebrou o Natal. Eles caminharam em poder, expulsaram demônios, deram a vida pelo Evangelho sem montar uma única árvore e sem trocar um único presente em dezembro. Somos nós mais espirituais do que os apóstolos? Precisamos de muletas culturais de que eles não precisaram? E aqui está o contraste mais poderoso. Jesus, sim, nos deixou um mandamento claro sobre o que deveríamos recordar. Na última ceia, ele não disse: façam isto em memória do meu nascimento. Ele tomou o pão, o partiu e disse: fazei isto em memória de mim, referindo-se ao seu corpo partido e ao seu sangue derramado. O cristianismo bíblico, irmãos, centra-se na morte e ressurreição de Cristo. Por quê? Porque o presépio foi apenas um passo necessário para chegar à cruz. O bebê no presépio não salvou ninguém. Foi o homem na cruz que pagou o preço. Ao focarmos toda a nossa energia,
dinheiro e emoção no nascimento, de forma sutil desviamos o olhar da obra redentora da cruz. O mundo ama o bebê Jesus porque um bebê não exige nada, um bebê não confronta o pecado, um bebê não te pede que tome a tua cruz e o sigas. Mas o Cristo adulto, o Cristo crucificado e ressuscitado, esse sim exige a tua vida inteira. Por isso, os eleitos, o verdadeiro remanescente, se apegam ao que está escrito. Não acrescentamos a palavra. Se a Bíblia se cala, nós nos calamos. Se a Bíblia ordena, nós obedecemos. Nossa adoração não se baseia na criatividade humana, mas na obediência divina. E nessa obediência, há uma paz que nenhuma festa do mundo pode oferecer. Irmãos, o Senhor Jesus nos deu uma chave infalível para não sermos enganados. Pelos seus frutos os conhecereis. Uma árvore boa não pode dar fruto mau. E se já vimos que a raiz desta festa é pagã, agora convido vocês a abrirem seus olhos espirituais e olharem para o fruto que o Natal produz na sociedade atual. Ele produz santidade, produz arrependimento, produz temor de Deus. Olhem ao redor em dezembro. O mundo não entra em jejum de consagração, o mundo entra em frenesi de cobiça. É o mês em que mais álcool se consome, em que mais gula se pratica e, tristemente, em que as taxas de depressão e suicídio disparam. Se esta fosse verdadeiramente a festa do Príncipe da Paz, por que há tanto caos, tanto estresse, tanta tristeza? A resposta é dura, mas necessária, porque não é a festa de Cristo, é a festa do Deus Dinheiro. O espírito que opera por trás das luzes e das canções natalinas é um espírito de comércio. Vemos famílias cristãs se endividando, usando cartões de crédito que não podem pagar, comprometendo a paz do lar apenas para cumprir a pressão social dos presentes. A Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma. Mas em dezembro, a igreja se escraviza ao sistema financeiro. Estamos sacrificando nossa paz no altar do consumismo, pensando que o amor se demonstra com coisas materiais. E há algo ainda mais escuro que precisamos confrontar hoje, algo que deixamos entrar na mente de nossos filhos com uma inocência perigosa. Refiro-me à figura daquele ancião vestido de vermelho, a quem o mundo chama de Papai Noel. Irmãos, discernem comigo, que atributos o mundo atribuiu a esse personagem? Dizem as crianças: ele te vê quando dormes, ele sabe se te comportaste bem ou mal, ele está em toda parte. Santo Deus, vocês não percebem? Estão atribuindo a um mito humano atributos que pertencem somente a Jeová. Onisciência sabe tudo, onipresença está em toda parte e juízo decide quem merece recompensa. É um substituto, é um ídolo desenhado para roubar de Cristo a glória no coração das crianças. Ensinamos nossos filhos a esperar o Papai Noel, a escrever-lhe cartas, a se comportar bem por causa dele. E a Jesus o deixamos como um bebê indefeso num cantinho. Estamos criando uma geração que acredita mais na magia do Natal do que no poder da ressurreição. E o mais grave, quando a criança cresce e descobre que Papai Noel era uma mentira, uma semente de dúvida é plantada em seu coração. Se meus pais mentiram sobre algo que parecia tão real, será que Jesus também é mentira? O verdadeiro eleito, o cristão que anda na luz, olha para todo esse cenário: o estresse, as dívidas, a mentira às crianças, a bebedeira social, e diz: eu não posso participar disso. Não podemos sentar à mesa dos demônios e à mesa do Senhor. Não podemos celebrar o Deus da verdade promovendo uma fantasia. O espírito do Natal não é o Espírito Santo. É um espírito de distração que adormece a igreja para que não se prepare para a verdadeira vinda de Cristo, que não será em um trenó, e sim nas nuvens, com grande glória, para julgar as nações. Chegamos ao final desta mensagem, e sei que muitos de vocês sentem agora uma batalha na mente. De um lado, a verdade bíblica ressoa no espírito. De outro, o peso da família, do costume e o medo de ser apontado grita para que não façam nada. Mas, amada igreja,
O Senhor não nos chamou para sermos populares, Ele nos chamou para sermos santos. E ser santo significa literalmente ser separado. O Senhor nos faz hoje o mesmo chamado que fez ao seu povo em Apocalipse 18, 4. Saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. A Babilônia representa a mistura, a confusão religiosa. Deus não nos diz: fiquem em Babilônia e tentem cristianizá-la. Ele diz: saí dela. Não podemos limpar aquilo que Deus chamou de imundo. Não podemos colocar o nome de Jesus numa festa que nasceu adorando o sol. O verdadeiro remanescente, os eleitos dos últimos tempos, são aqueles que amam tanto o esposo que se recusam a flertar com os costumes do mundo. Sei que é difícil, sei que vão te chamar de fanático, religioso, estraga prazeres. Talvez a própria família não te entenda. Mas lembre-se da palavra de Jesus: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Nossa lealdade suprema é com a verdade, e eu te asseguro algo: há uma liberdade gloriosa quando você deixa de agir por compromisso social e passa a viver por convicção bíblica. Quando você tira essa árvore, quando deixa de se endividar, quando para de mentir para seus filhos sobre Papai Noel, uma paz sobrenatural invade a sua casa. Não se trata de odiar o Natal, trata-se de amar a Cristo com um zelo santo. Trata-se de dizer ao mundo: eu celebro o meu Rei todos os dias, em espírito e em verdade, não quando o calendário comercial me ordena. Agora quero orar por você, oração que também é um diálogo profundo com a própria alma. No começo você escreveu, em fé, seu nome pedindo discernimento. Deus viu o seu coração. Se você sentiu hoje que o Espírito Santo o chama a abandonar essas tradições para abraçar uma fé mais pura, una-se a mim nesta oração de autoridade. Onde quer que esteja, levante suas mãos ou coloque-as sobre o coração. Vamos romper o jugo da tradição. Pai Celestial, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, vimos diante de Ti com corações humildes. Pedimos perdão, Senhor, se por ignorância temos participado de festas e rituais que não Te honram. Perdoa-nos por termos misturado o santo com o profano, por termos seguido a corrente deste mundo em vez da Tua palavra. Em nome de Jesus, hoje tomamos a decisão de nos consagrar a Ti. Renunciamos a toda a tradição humana que invalida os Teus mandamentos. Renunciamos ao espírito de consumismo e à idolatria disfarçada desta temporada. Senhor, rompe toda a cadeia emocional que nos impede de Te obedecer. Dá-nos coragem para ser diferentes, para ser luz em meio às trevas. Espírito Santo, limpa nossos lares, que nossas casas sejam altares de adoração genuína, livres do fermento pagão. Abençoa cada pessoa que, em fé, se apresentou diante de Ti hoje. Dá-lhes força para se manterem firmes diante da pressão familiar e social. Abre seus olhos para que vejam a beleza da Tua santidade. Declaramos que Tu és o nosso único motivo de celebração, não só em dezembro, mas em cada suspiro de nossas vidas. Nós Te amamos, Jesus, e queremos Te adorar como Tu mereces. Em Teu santo nome oramos. Amém e amém. Amada Igreja, a verdade vos fará livres. Não tenham medo de caminhar nessa liberdade. Sejam valentes, sejam bíblicos e sejam santos. Deus os abençoe grandemente.